Olha, alguém fez uma comparação até durante o jogo aqui em relação à expulsão do David e do Ryan. Cara, a cara do Hugo Moura no lance, agora que eu tô revendo, é um nítido retrato. Era pra expulsão direta, não tem nem que conversar. Agora, o lance do Ryan, ele deu sorte. Se ele também tivesse sido expulso, não era nada demais, tá? O time tem medo de jogar, gira a bola sem objetividade. E não se movimenta. Quem cobra o presidente, Fábio? O torcedor. Só pode ser o torcedor. Mesmo nas derrotas. Não, mas aí a gente, Rodolfo, isso aí não entra em disputa, nem em debate. Nós amamos o Vasco, sem dúvida nenhuma. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos reunidos nesse momento, após mais uma derrota, a quinta derrota, com mais de 2.300 aparelhos conectados. Que todo mundo quer saber, cara, o que está acontecendo com o Vasco? O que houve? Não é possível. O time do Vasco entregar só isso. Pô, a gente tá aborrecido, claro que sim. Porque nós somos apaixonados e não largamos o Vasco. Ah, o Léo Jardim tinha que ter saído na bola. Tá bom. Ele salvou em outras, entregou nessa, foi mal. Não é só ele. Alguém me explica como o Everton Ribeiro teve tanta liberdade pra jogar? Porra. Graças a Deus estou no trabalho, não assisti. Diz aqui o Delira. Cara. Obrigado, Rodolfo. Foi com coração, cara. Assim, desculpa algumas palavras que eu possa estar usando até mais pesadas pra vocês. Mas não dá, cara. Não dá. Não, sempre tem a coletiva. É que a Vasco TV não transmite, eu não vou transmitir. A bola do Robert Renan. Cara, vou te dizer. Falhou. Robert Renan não foi na bola. O Paulo Henrique caiu muito de rendimento. O Hugo Moura não fez uma boa participação. Andrés não jogou bem. Então, assim, alguns jogadores estão caindo. Ok, mas quem tem que olhar é o treinador. Agora, o cara é expulso. O que ele faz? Vou fechar a casinha. Fecha o meio-campo, onde o Everton Ribeiro. Seja bem-vindo, Espigão. Onde, Espiga 11? Onde o Everton Ribeiro estava deitando e rolando. O time não é ruim, parece estar mal treinado, mas passou a ser mal treinado agora. Cara, o que está faltando é vontade. Eu vi vários momentos do time, dos jogadores, trotando. Duvido, Anderson. Duvido. Quem se incomoda não apresenta essa postura dentro de campo. Duvido. Não sei. Eu confesso que não sei, cara. Eu queria, era o seguinte, o Carlos, que um jogador de culhão estivesse lá dentro. Felipe não é esse perfil, esquece. Felipe não é esse perfil, e aí é perfil de cada um, tá? Não é esse perfil, mas eu queria que o Ricardo Rocha estivesse dentro do vestiário do Vasco, por exemplo. Um exemplo. Olha, a bola tá rolando na Série B, o Remo tá se garantindo na Série A, hein? Metendo 3-1 pra cima do Goiás. Coritiba sendo campeão da Série A, da Série B. Atlético Paranaense vice, Chapecoense terceiro e Remo subindo pra Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Que viagem longa, mas parabéns ao Remo. Então, assim, eu queria muito aí os rebaixados, só para não passar em branco, né? Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Mas eu queria muito que tivesse jogador assim, Rodrigo. Faltam esses jogadores dentro do elenco do Vasco. Hoje, sincero e honestamente, o que eu vejo são 26 anos já de estrada. 26 anos. Pedrinho coloca 11 torcedores em campo, nós jogamos melhor que esses jogadores. Se colocar 11 torcedores com a camisa do Vasco, vamos jogar melhor. Desabafo Del. O Marcos Braz é o diretor do Remo, é verdade. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Ultimamente, não é só o Vasco não, outros elencos também, mas vou falar do Vasco, que é o nosso tema aqui. Estão faltando jogadores que se incomodem com o resultado. Jogadores tipo Edmundo, Ricardo Rocha, Rodrigo, esses caras de mais culhão, entendeu? Que mais vontade. O nosso elenco, ele é um elenco que
fazer foto em rede social, se juntar, bater papo. É isso, não sai na porrada. Ninguém tranca o vestiário e sai na porrada. Então, assim, é o elenco que vai entregar isso. É isso, entendeu? É isso que a gente vai ver. Altos e baixos, e o que der, deu, o que não der, fudeu. Desculpa, mas é isso. Entendeu? Lamentavelmente, o que nós temos é isso. E lamba os beiços. Queira ou não queira, goste ou não goste. É isso que a gente vai ter. Mas e aí? Vamos fazer o quê? Pô, tem que trocar. Triste foi ver minha filha no Maracanã feliz com o rival. Há anos que o Vasco... Isso é muito triste. Aí eu te pergunto, ô Zé, até quando? Entrega? Você sabia que o Vasco aumentou o número de voos fretados, inclusive, para dar... O que é o voo fretado? Aquele voo que você vai rapidamente e volta rapidamente sem depender do horário da malha da aviação. Ou seja, você consegue mais rapidamente voltar para casa, descansar, não ter que dormir na cidade onde você vai jogar. E aí? Você pensa assim, faz esse esforço, investe e acontece o quê? Essa é a devolução que os caras dão. Essa é a devolução que os caras dão. Então, meus amigos, é muito difícil. É muito difícil aturar certas coisas. Certas coisas realmente estão difíceis. Olha, tá feia a coisa. Trocaríamos na reta final, trocamos... Pô, mas o Eric, cara, assim, não tem comparação aquele time de 2000. Esquece. Aquele time de 2000, porra, era formado por jogadores craques. Quantos craques existem no Vasco? Talvez um. Num passado. Boa noite, pode afastar Cocão, David, Tietê, Piton, tudo pro banco. Ó, Tietê e David já estão fora do jogo do Internacional, né? Os dois suspensos. Tem que ser ter foco e ser raiz. Tá muita mamãezada, cara. Tá muita mamãezada. Jogar contra o Vasco tá fácil de marcar, tá fácil de anular. Pelo menos um alento, né, Rafa? Levou a camisa, obrigado por ajudar muito e sempre o nosso canal. Gente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos para mais uma semana de muita explicação, porra. E sexta-feira é o desafio diante do Internacional. Olha, é cansativo, cara. É cansativo. A gente começa o jogo lá em cima, alto astral, chama o torcedor, ajuda. Cara, mas o time não entrega. Porra, ontem o Vasco fazendo uma campanha bacana de Black Friday para ajudar no sócio-torcedor. Eu fiz campanha também, ajudei, porque eu acho que tem que ser assim, a gente tem que pensar no Vasco, foda-se quem tá entrando em campo, né? Pô, mas os caras têm que dar um mínimo de carinho. Tem que devolver o mínimo para nós. Esse time não tá devolvendo porra nenhuma. Estão cagando pra gente. Cagando e andando pra gente. Isso é inaceitável. É inadmissível. É inaceitável, cara. Agora é fazer um pontinho pra não cair. Cara, vou até olhar antes da gente ir embora aqui. O site do Tristão Garcia, mas acho que o do Tristão não deve ter ainda esse levantamento. Não, o Vasco subiu para 2% com o resultado, vai. Era 1, virou 2. Cara, é muito pobre. Juventude com a derrota foi a 96, Fortaleza tem 86. Vitória com 66. Só que o Santos tem 43 e ainda joga. Então, esse é um problema que a gente pode enfrentar ali na frente. Pior vai ser aguentar flamenguista na nossa live. Fazer o quê, né? Infelizmente, os caras estão surfando de novo uma grande onda e a gente tá só na arrebentação, tomando porrada na cabeça o tempo todo. E a culpa é de quem? Quem entra em campo, quem está à beira do campo também. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama em queda livre. Cruz Maltino perdeu para o Bahia por 1-0 na Fonte Nova. Nesse domingo são 5 derrotas seguidas. E o pior vem agora nesses 5 jogos com derrotas.
11 gols sofridos e apenas um gol marcado. O Vasco perde para São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia. Vasco, que havia dado sinais de que brigaria por vaga em pré-Libertadores, nesse momento precisa abrir o olho para não ser rebaixado. O time é o 13º colocado, 42 pontos conquistados. O Santos, o primeiro time na zona do rebaixamento, aparece 5 pontos atrás, mas ainda joga na rodada. E se o Santos vencer o Internacional nessa segunda-feira, vai a 40 pontos. Ficando bem perto do Vasco, o Vitória passaria a ser o primeiro time na zona do rebaixamento com 39 pontos. O Vasco vai precisar de pelo menos uma vitória nas últimas 3 rodadas. E dá para dizer que os confrontos são chatos. Internacional em casa na sexta-feira, Mirassol em casa na rodada seguinte e fecha sua participação contra o Atlético Mineiro, torcedor do Vasco, muito rescaldado de todos os rebaixamentos, está super preocupado com a atual situação, bastante gente pedindo a demissão de Fernando Diniz, algo que não vai acontecer antes da disputa da semifinal da Copa do Brasil marcada para 10 de dezembro.